Milho quentinho, milho docinho. O grito de Marcelo Silva ecoava pela praia de Copacabana naquele domingo abafado de janeiro de 2020, mas parecia que ninguém ouvia. Aos 29 anos, com a pele bronzeada pelo sol inclemente e os músculos definidos de tanto empurrar o carrinho pesado pela areia fofa, ele sabia que estava vivendo o pior período de vendas em 6 anos, trabalhando nas praias cariocas. Em 4 horas de caminhada incessante, sob 38 graus, havia vendido míseras 8 espigas de R$ 5 cada uma. R$ 40 não pagavam nem a gasolina do carrinho, quanto mais sustentavam sua família. O desespero não era apenas financeiro, era existencial. Marcelo havia prometido para Luciana, sua esposa grávida de 6 meses, que conseguiria juntar dinheiro suficiente para alugar uma quitanda no bairro até o bebê nascer. Prometera para o sogro que provaria ser um homem responsável, capaz de dar estabilidade para a filha dele. Prometera para si mesmo que não seria mais um vendedor ambulante fadado ao fracasso. Mas ali estava, aos quase 30 anos, empurrando um carrinho enferrujado pela areia, gritando como um desesperado e vendendo menos que um adolescente inexperiente. A humilhação queimava mais que o sol. Turistas passavam por ele como se fosse invisível. Cariocas locais nem sequer olhavam na direção do carrinho. Jovens riam e faziam piadas sobre o cara do milho que insiste em gritar. Marcelo sentia-se um fantasma andando pela praia. Um homem que desperdiçara os melhores anos da vida numa profissão sem futuro, sem reconhecimento, sem dignidade. A cada não obrigado que ouvia, a cada olhar de desprezo que recebia, sua autoestima despencava um pouco mais. Foi exatamente nesse momento de desânimo profundo que Marcelo notou uma agitação incomum próxima ao posto 4. Um pequeno grupo de pessoas se reunia ao redor de uma barraca de praia luxuosa, tirando fotos discretas e sussurrando empolgadas. Curiosidade venceu o cansaço e ele decidiu empurrar o carrinho naquela direção. Talvez houvesse algum evento, alguma celebridade, alguma oportunidade de venda. Qualquer coisa seria melhor que continuar perambulando pela areia sem rumo, acumulando frustrações e prejuízos. Quando chegou mais perto, Marcelo quase derrubou o carrinho de susto. Sentado tranquilamente numa cadeira de praia, usando apenas um short azul marinho e um boné branco, estava Silvio Santos. O maior apresentador da televisão brasileira estava ali, a poucos metros de distância, conversando animadamente com um casal de fãs como se fosse o vizinho mais simpático do mundo. Naquele momento, Marcelo teve uma intuição inexplicável. Aquele encontro não era coincidência, era destino. Algo dentro dele sussurrou que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Bastava ter coragem de dar o primeiro passo. A história que você está prestes a descobrir não é mais uma daquelas lendas urbanas que circulam pela internet sobre encontros milagrosos com celebridades. É o relato real, documentado e testemunhado de como Marcelo Silva, um vendedor de milho que mal conseguia sustentar a família nas praias do Rio de Janeiro, se transformou no dono da maior rede de lanchonetes especializadas em milho gourmet do Brasil, faturando mais de R$ 2 milhões por ano, tudo graças a uma conversa de 40 minutos com Silvio Santos na areia de Copacabana. Durante os próximos 9 capítulos, você vai acompanhar passo a passo cada conselho, cada estratégia, cada insight que Silvio Santos compartilhou naquele domingo ensolarado de janeiro. Mais que isso, você vai ver como esses ensinamentos foram aplicados na prática, quais foram os erros e acertos durante a jornada de crescimento e como uma mudança de mentalidade transformou um negócio estagnado numa máquina de fazer dinheiro. Cada palavra que você lerá aqui foi testada na vida real, gerando resultados concretos e transformando não apenas a vida de Marcelo, mas de dezenas de funcionários que hoje trabalham em suas lanchonetes.
Esta não é apenas a história de um vendedor de milho, mas um manual prático para qualquer pessoa que quer transformar um pequeno negócio familiar em um empreendimento próspero. Os princípios que Silvio Santos ensinou naquela praia são universais e podem ser aplicados em qualquer segmento, desde food trucks até grandes restaurantes. A diferença está na forma como você enxerga seu produto, seu cliente e, principalmente, o potencial do seu próprio negócio. Antes de mergulharmos nessa jornada transformadora, preciso do seu engajamento para que mais empreendedores tenham acesso a essa história inspiradora. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo exclusivo como este. Deixe seu like se você já sente que vai aprender algo valioso aqui e, principalmente, deixe um comentário contando de qual cidade e país você está assistindo. É fascinante saber como essas histórias de transformação chegam a pessoas do mundo inteiro que buscam inspiração para mudar de vida. Nos próximos 9 capítulos, você vai mergulhar na mente empresarial de Silvio Santos e descobrir como aplicar décadas de experiência em comunicação e vendas no seu próprio negócio. Prepare-se para uma jornada que pode revolucionar sua forma de pensar sobre empreendedorismo, atendimento ao cliente e principalmente sobre o verdadeiro potencial que existe em negócios aparentemente simples. A transformação de Marcelo Silva começa agora e a sua também pode começar. Marcelo Silva acordava todos os dias às 4:30 da manhã em sua casa de 2 cômodos na Rocinha, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. A rotina era rigorosamente a mesma há 6 anos. Banho gelado porque o chuveiro elétrico vivia com problemas, café preto forte com pão francês, beijo carinhoso em Luciana, que trabalhava como manicure domiciliar, e um último olhar no barrigão de 6 meses que carregava seu primeiro filho. O peso da responsabilidade de ser o único provedor da família pressionava os ombros magros de Marcelo enquanto ele preparava mentalmente mais um dia de batalha nas praias de Copacabana. O carrinho de milho havia sido herança do sogro, um homem trabalhador que passara 20 anos vendendo na praia antes de um problema na coluna obrigá-lo a se aposentar precocemente. Era um equipamento simples, mas funcional. Panela de pressão grande para cozinhar o milho, compartimento isolado para manter aquecido, rodinhas resistentes para aguentar a areia fofa e um guarda-sol desbotado que oferecia sombra mínima durante as horas mais quentes. Marcelo havia personalizado o carrinho com adesivos coloridos e uma pequena caixa de som que tocava jingles animados para atrair clientes, mas mesmo assim os resultados eram desanimadores. A matemática do negócio era cruel e desanimadora. Comprando milho no Ceasa por R$ 1,50 a espiga, somando gás, margarina, sal, temperos e o ponto de venda na praia que custava R$ 50 por dia, seu custo unitário ficava em R$ 2,70. Vendendo por R$ 5, sua margem líquida era de apenas R$ 2,30 por espiga. Em dias bons, conseguia vender 40 unidades, faturando R$ 92 limpos. Em dias ruins, que eram a maioria, voltava para casa com 20 ou 30 vendas, mal cobrindo os custos operacionais. A concorrência era feroz e desleal. Copacabana fervilhava de vendedores ambulantes oferecendo milho. Alguns tinham pontos fixos privilegiados. Outros trabalhavam em grupos familiares que dominavam territórios específicos. Havia até quem vendia milho de qualidade duvidosa por R$ 3 para roubar clientes. Marcelo era apenas mais um na multidão, sem diferencial claro, sem estratégia definida, dependendo exclusivamente do volume de turistas e do humor dos banhistas para conseguir vender alguma coisa. Os vendedores mais antigos tinham clientela formada, relacionamento com barraqueiros, até esquemas de distribuição que facilitavam as vendas. A frustração aumentava quando via outros empreendedores de sucesso nas reportagens da televisão. Jovens que transformavam food trucks em negócios milionários, pessoas que criavam franquias a partir de receitas simples,
Histórias inspiradoras de quem saiu do zero e construiu impérios gastronômicos. Marcelo se perguntava qual era o segredo, que conhecimento lhe faltava, que oportunidade estava perdendo. A sensação de estar fadado ao fracasso crescia a cada dia de vendas baixas, a cada conta que chegava no final do mês. Assistia programas sobre empreendedorismo na televisão, mas tudo parecia distante demais da sua realidade de vendedor ambulante lutando para sobreviver. Luciana sempre tentava animá-lo quando chegava em casa desanimado. "Você é o melhor vendedor de milho que eu conheço", dizia ela, massageando os ombros doloridos do marido. "Um dia sua oportunidade vai chegar. Você vai ver. Deus não abandona quem trabalha honesto." Marcelo sorria, agradecia o apoio incondicional da esposa, mas no fundo sabia que oportunidade não cai do céu. Era preciso criar condições para que ela aparecesse, e ele não sabia como fazer isso. A gestação de Luciana estava avançando e os gastos médicos aumentando, pressionando ainda mais o orçamento apertado da família. A gravidez de Luciana intensificava a pressão psicológica. Em 3 meses, teriam mais uma boca para alimentar, mais gastos com médico, remédios, fraldas, roupinhas. O apartamento de 2 cômodos já era apertado para eles dois, quanto mais para uma família de 3 pessoas. Marcelo sonhava em alugar uma casa maior, talvez sair da rocinha, dar uma vida melhor para o filho que estava chegando. Mas com a renda instável de vendedor ambulante, esses sonhos pareciam inalcançáveis. Às vezes, ficava acordado calculando quanto precisaria ganhar mensalmente para mudar de vida. Pelo menos R$ 5.000, 5 vezes mais que sua média atual. Durante as madrugadas insones, Marcelo fazia planos desesperados para melhorar a situação. Pensava em vender em outras praias, experimentar produtos diferentes, até trabalhar como entregador de aplicativo nas horas vagas. Mas sempre esbarrava na mesma limitação. Falta de capital para investir, falta de conhecimento para inovar, falta de network para conseguir oportunidades melhores. Era um ciclo vicioso que parecia não ter fim. Ganhava pouco demais para investir, não investia e por isso continuava ganhando pouco. A sensação de estar preso numa armadilha econômica era sufocante. Foi exatamente nesse estado mental que Marcelo se encontrava naquele domingo de janeiro, quando acordou com uma sensação estranha. Não era otimismo, não era pessimismo, era apenas uma intuição diferente de que algo importante estava prestes a acontecer. Durante o café da manhã, Luciana comentou que havia sonhado com dinheiro na noite anterior. "Sonhei que você chegava em casa com uma sacola cheia de notas, amor. Sei que é bobagem, mas foi tão real", disse ela, acariciando a barriga. Marcelo riu, beijou a testa da esposa e saiu de casa sem imaginar que aquele sonho estava prestes a se tornar realidade de uma forma que nem seus sonhos mais ousados haviam imaginado. O trajeto até Copacabana levava 1 hora de transporte público. Ônibus lotado descendo o morro, metrô apertado, caminhada até o ponto de venda escolhido para aquele dia, a movimentada faixa de areia entre os postos 3 e 4. Marcelo conhecia cada centímetro daquela praia, cada fluxo de banhistas, cada horário de movimento intenso. Sabia que domingo de manhã atraía famílias com crianças, que no meio da tarde vinham os jovens, que no final do dia o movimento diminuía drasticamente. Cada público tinha suas preferências, mas o resultado final era sempre o mesmo: vendas insuficientes para uma vida digna. Às 8 da manhã, estava posicionado em seu ponto habitual, com o carrinho organizado e as primeiras espigas já cozinhando, sem imaginar que em 4 horas sua vida mudaria para sempre. 12:00 em ponto, quando Marcelo avistou a movimentação diferente próxima ao posto 4. Após 4 horas empurrando o carrinho pela areia escaldante de Copacabana, havia vendido apenas 8 espigas de milho, um dos piores desempenhos em meses.
O calor de janeiro no Rio de Janeiro era impiedoso, chegando aos 39 graus, e mesmo os banhistas mais resistentes procuravam abrigo nas barracas ou voltavam para casa. Marcelo estava prestes a desistir do dia quando notou um pequeno grupo de pessoas reunidas ao redor de uma barraca premium, sussurrando empolgadas e tirando fotos discretas. A curiosidade venceu o cansaço e ele decidiu investigar o que estava acontecendo. À medida que se aproximava, empurrando o carrinho pela areia fofa, Marcelo conseguia ouvir fragmentos de conversa empolgada. É ele mesmo? Que simpatia! Posso tirar uma foto? Não acredito que está aqui. O coração começou a acelerar quando reconheceu aquela voz inconfundível respondendo com bom humor às perguntas dos fãs. Era uma voz que conhecia desde criança, que embalara domingos em família, que representava sucesso e alegria para milhões de brasileiros. Não podia ser verdade, mas todos os indícios apontavam para uma única conclusão surpreendente. Ali estava Silvio Santos, o maior apresentador da televisão brasileira, sentado numa cadeira de praia como qualquer carioca comum, usando short azul marinho, boné branco e um sorriso genuíno que iluminava o rosto bronzeado. Não havia seguranças evidentes, assessores ao redor ou qualquer tipo de pompa característica de celebridades. Era simplesmente um homem de 70 e poucos anos, aproveitando um domingo de sol na praia mais famosa do mundo, conversando com admiradores como se fossem amigos de longa data. A naturalidade da cena contrastava com a magnitude do momento para Marcelo. Marcelo ficou paralisado por alguns minutos, observando de longe aquela figura que admirava desde criança. Fã desde pequeno, assistia religiosamente ao programa dominical, com a família toda reunida na sala minúscula da Rocinha. Silvio Santos era mais que um apresentador para ele. Era símbolo de sucesso, comunicação, capacidade de transformar ideias simples em negócios extraordinários. Ver aquele ídolo pessoalmente, tão próximo e acessível, parecia surreal demais para ser verdade. Mas algo além da admiração começou a crescer dentro dele naquele momento crucial. A decisão de abordar Silvio Santos não veio da razão lógica, veio do desespero misturado com uma centelha inesperada de esperança. Naquele exato momento, Marcelo lembrou das contas em atraso acumulando em casa, da esposa grávida que merecia estabilidade financeira e tranquilidade, do filho que nasceria em 3 meses e precisaria de um pai bem-sucedido e confiante. Lembrou de todas as noites em que ficava acordado, fazendo contas desesperadas, procurando soluções que nunca chegavam, sonhando com uma oportunidade real de mudar de vida para melhor. Com o coração batendo descompassado e as mãos tremendo visivelmente de nervosismo, Marcelo organizou rapidamente o carrinho, ajeitou a camisa suada que grudava no corpo, penteou os cabelos com os dedos e caminhou determinadamente na direção do apresentador. A cada passo pesado na areia fofa e quente, a voz cruel da insegurança sussurrava para desistir. Ele não vai querer falar com você. Você vai atrapalhar o descanso dele. Vendedor de milho não conversa com celebridade. Você vai passar vergonha na frente de todo mundo. Mas algo muito mais forte que o medo o empurrava adiante. Era a certeza profunda de que aquele encontro era destino, não mera coincidência. Desculpe incomodar, Silvio Santos, mas sou seu fã há muitos anos, disse Marcelo, tirando o boné sujo da cabeça com respeito reverencial que aprendera com o pai. Silvio interrompeu imediatamente a conversa que tinha com um casal de turistas. Virou-se com aquele sorriso característico que conquistara o Brasil e respondeu: Oi, meu amigo, tudo bem? Como está você? Que bom te conhecer. A simplicidade genuína e cordialidade espontânea do ídolo surpreenderam Marcelo completamente. Não havia arrogância, pressa ou qualquer sinal de irritação por ser interrompido por um desconhecido. Eu vendo milho aqui na praia, senhor. Já faz 6 anos, mas está muito difícil ultimamente, desabafou Marcelo, apontando para o carrinho estacionado alguns metros atrás, com uma honestidade crua que vinha do desespero.
Silvio observou atentamente o rapaz magro e bronzeado. Notou o carrinho colorido, mas desgastado, a postura respeitosa, mas cansada de quem ainda acreditava em sonhos, apesar das dificuldades diárias. Milho na praia é muito interessante, disse, levantando-se da cadeira com agilidade surpreendente para a idade e demonstrando interesse genuíno pelo negócio do jovem. Você sabe quantas pessoas passam por Copacabana num domingo de verão como hoje? Perguntou Silvio, caminhando na direção do carrinho com curiosidade evidente. Não sei direito, senhor, respondeu Marcelo, sentindo-se pequeno diante da pergunta e da atenção inesperada. Mais de 100.000 pessoas, meu filho. 100.000. E a maioria com fome, com sede, procurando algo gostoso para comer enquanto aproveitam o sol e o mar, disse Silvio, examinando o equipamento com o olhar profissional de quem entendia de negócios. Você sabe por que a maioria dos vendedores de milho não enriquece tendo toda essa demanda gigantesca? Porque não entende o que está vendendo de verdade. Aquela frase simples atingiu Marcelo como um raio revelador. Durante 6 anos inteiros, ele gritava mecanicamente: milho quentinho, milho docinho, sem jamais parar para pensar no que realmente oferecia aos clientes, além de algumas espigas cozidas numa panela de pressão. Era como se uma venda tivesse caído dos seus olhos, revelando uma perspectiva completamente nova sobre seu próprio trabalho e as possibilidades inexploradas que existiam bem debaixo do seu nariz. Vamos sentar ali na sombra para conversar melhor, disse Silvio Santos, apontando para uma área coberta próxima a uma barraca de praia que oferecia abrigo do sol escaldante. Agora vou te ensinar como transformar esse carrinho de milho numa verdadeira máquina de fazer dinheiro que funciona de forma consistente. Marcelo empurrou o equipamento até a sombra fresca, organizou tudo rapidamente com mãos ainda trêmulas de emoção e se sentou na areia ao lado do apresentador, tirando o caderninho amassado do bolso para anotar cada palavra preciosa que estava prestes a ouvir. Sabia instintivamente que estava prestes a receber uma masterclass gratuita do maior especialista em comunicação e vendas do Brasil, conhecimento que pessoas pagavam fortunas para aprender em cursos caros. O caderninho que sempre carregava para anotar pedidos de clientes agora serviria para registrar segredos que poderiam mudar sua vida para sempre. Primeira lição fundamental que você precisa gravar na mente: pare de vender milho e comece a vender alegria, disse Silvio, desenhando na areia com um graveto para ilustrar o conceito. Quando alguém compra seu milho na praia, não está comprando apenas comida para matar a fome, continuou Silvio, gesticulando expressivamente. Está comprando o prazer sensorial de comer algo gostoso enquanto sente a brisa do mar na pele. Está comprando a nostalgia doce da infância, quando o milho era festa junina, fogueira e alegria pura. Está comprando um momento especial que vai guardar na memória e lembrar com carinho quando voltar para casa e contar sobre as férias no Rio. Marcelo escrevia freneticamente, tentando capturar cada nuance daquele ensinamento revolucionário que estava explodindo sua mente. Você já reparou como eu apresento produtos no meu programa de televisão? Continuou Silvio, mudando o tom de voz para aquele estilo carismático que conquistara o Brasil. Nunca falo só das características técnicas frias e sem emoção. Uma panela não é só panela de alumínio, é a garantia de comida saborosa para a família reunida ao redor da mesa. Um eletrodoméstico não é só aparelho com funções, é praticidade e mais tempo livre para momentos importantes com pessoas amadas. O milho não é só espiga cozida, é felicidade que se come, é Brasil que se saboreia, é praia que se leva na memória para sempre. Marcelo finalmente compreendia por que Silvio conseguia vender qualquer coisa que aparecia em seus programas. Ele não vendia objetos físicos, vendia emoções, experiências, transformações. Era uma revolução mental completa na forma de enxergar vendas. Segunda lição, que vai multiplicar seus resultados. Conheça seu cliente melhor que você mesmo se conhece.
disse Silvio, apontando para os banhistas que passavam pela praia. Aquela família ali com crianças pequenas busca praticidade e diversão para os filhos. O casal de namorados quer romantismo e experiência compartilhada inesquecível. O grupo de amigos procura descontração e confraternização. Cada perfil tem uma necessidade emocional diferente e você precisa falar exatamente com essa necessidade específica. Era como se Silvio tivesse desenvolvido um raio-x emocional dos clientes, enxergando muito além das aparências superficiais e identificando motivações profundas que nem os próprios clientes sabiam que tinham. Como faço isso na prática, senhor? Perguntou Marcelo, ansioso por detalhes operacionais que pudesse aplicar imediatamente. Observação atenta e conversa genuína, respondeu Silvio pacientemente. Antes de oferecer o milho, você observa o comportamento das pessoas, faz perguntas sutis, mas interessadas, descobre o que trouxe aquelas pessoas à praia naquele dia específico. Família com crianças pequenas, você foca na alegria e diversão dos pequenos, na praticidade para os pais. Casal romântico, você fala sobre compartilhar algo especial juntos, sobre criar memórias afetivas. Turistas de outros estados ou países, você oferece experiência gastronômica autêntica carioca que eles não encontram em lugar nenhum. O milho continua sendo exatamente o mesmo produto físico, mas a abordagem emocional muda completamente conforme o perfil do cliente, explicou Silvio, demonstrando a sofisticação psicológica por trás de vendas eficazes. Terceira lição, talvez a mais importante para construir riqueza duradoura. Transforme cada venda em relacionamento que gera vendas futuras, disse Silvio, mudando de posição na areia e falando com seriedade crescente. Cliente satisfeito não compra uma vez só e vai embora para sempre. Vira fã que volta sempre, que traz amigos, que indica para familiares. Mais que isso, vira propagandista gratuito, entusiasmado, que conta para todo mundo sobre a experiência maravilhosa que teve comprando milho com você. No meu negócio de televisão, sempre pensei a longo prazo estrategicamente. Não queria vender produto uma vez, queria conquistar telespectador para a vida toda. Aquela filosofia empresarial era revolucionária para alguém que pensava apenas na venda imediata, no lucro do dia, na sobrevivência mensal, sem visão de futuro. Marcelo estava absorvendo cada palavra como esponja sedenta que finalmente encontrara água depois de anos no deserto. Mas como criar relacionamento duradouro vendendo milho na praia para pessoas que talvez nunca mais eu veja? Questionou, expondo uma limitação real do seu negócio. Silvio sorriu com paciência. Você lembra o nome dos clientes, pergunta educadamente de onde vieram, se é a primeira vez no Rio, se estão gostando da cidade. Oferece dicas valiosas sobre outros pontos turísticos imperdíveis. Conta curiosidades interessantes sobre o milho, sobre a praia, sobre a cultura carioca. Transforma uma simples compra numa experiência educativa e memorável que eles vão querer repetir e recomendar para outros. Agora quero ver você aplicar tudo isso na prática, disse Silvio Santos, levantando-se da areia e sacudindo o short azul marinho. Escolhe alguém ali na praia e me mostra como você venderia milho antes e depois dos meus conselhos. Quero ver a transformação acontecendo em tempo real. Marcelo sentiu o estômago revirar de nervosismo puro. Era como fazer um teste prático na frente do maior especialista em vendas do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma energia diferente e poderosa correndo pelas veias. Pela primeira vez em 6 anos de trabalho, tinha ferramentas reais e científicas para fazer algo completamente diferente. Marcelo observou cuidadosamente o movimento da praia, aplicando o que acabara de aprender sobre observação estratégica, e identificou uma família de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos pequenos, que havia acabado de se instalar numa barraca próxima. As crianças corriam animadamente na areia, enquanto os pais organizavam metodicamente guarda-sol, cadeiras e cooler cheio de bebidas e lanches.
Era exatamente o tipo de cliente que ele abordava mecanicamente todos os dias nos últimos 6 anos, sempre com os mesmos resultados frustrantes. Aquela família ali, apontou para Silvio, tentando controlar os nervos. Perfeita escolha para a demonstração, aprovou o apresentador. Agora me mostra sua abordagem antiga, exatamente como você fazia antes da nossa conversa. Marcelo respirou fundo e gritou em direção à família. Milho quentinho, milho docinho, R$ 5 a espiga fresquinha saindo da panela. Era a mesma abordagem mecânica e desesperada que repetia centenas de vezes por dia, esperando que alguém tivesse piedade e comprasse alguma coisa. Silvio balançou a cabeça negativamente, com expressão paternal, mas crítica. Viu como soou desesperado e genérico? Você gritou igual papagaio treinado, falou do preço antes de criar qualquer valor percebido, não estabeleceu nenhuma conexão emocional com aquelas pessoas específicas. Foi tratamento de massa, não atendimento personalizado. Agora tenta de novo, usando conscientemente o que conversamos há pouco. Marcelo respirou fundo novamente, organizou os pensamentos seguindo o sistema aprendido e se aproximou da família com uma postura corporal completamente diferente. Ereta, confiante, sorridente. Boa tarde! Que delícia ver uma família aproveitando essa praia maravilhosa num domingo perfeito como este, disse Marcelo, caminhando calmamente até a barraca com um sorriso genuíno que irradiava simpatia natural. O pai levantou a cabeça com expressão curiosa. A mãe sorriu educadamente e as crianças pararam de brincar para observar com interesse o carrinho colorido que se aproximava. Vocês são daqui do Rio ou vieram conhecer nossa cidade maravilhosa? Perguntou Marcelo, demonstrando interesse real e carinhoso pelas pessoas, não apenas pela venda potencial. Somos de São Paulo, primeiro dia de férias aqui no Rio, respondeu o pai, relaxando visivelmente a postura defensiva que sempre assumia quando ambulantes se aproximavam com intenções comerciais óbvias. Que legal! E as crianças já conheciam a praia? Continuou Marcelo, abaixando-se carinhosamente para ficar na altura dos pequenos e estabelecer conexão visual com eles. É a primeira vez deles no mar, disse a mãe, sorrindo com o orgulho maternal típico de quem está proporcionando uma experiência nova para os filhos. Eles estão completamente encantados com tudo, a areia, as ondas, os vendedores. Era exatamente a abertura emocional que Marcelo precisava para conectar produto com sentimento. Então vocês estão vivendo um momento muito especial em família, né? Disse Marcelo, tirando uma espiga dourada e apetitosa da panela com cuidado teatral. Sabem o que combina perfeitamente com primeira vez na praia carioca? Milho quentinho, temperado no capricho, tradição que passa de pai para filho aqui no Rio há gerações. As crianças vão adorar comer isso sentindo a brisa do mar. Vai ser uma memória gostosa e cheirosa que eles vão carregar para sempre na vida. A apresentação era completamente diferente, focada na experiência, não no produto. Silvio observava a cena com aprovação crescente, notando como a postura da família havia mudado completamente em poucos minutos. Não demonstravam mais pressa, resistência ou desconfiança típicas quando abordados por vendedores ambulantes. Estavam genuinamente interessados e envolvidos na experiência que Marcelo oferecia com naturalidade. Nosso milho é especial mesmo, continuou Marcelo, mostrando carinhosamente os temperos variados e a manteiga derretida borbulhando. Cozido no ponto exato com técnica que aprendi ao longo de 6 anos aqui na praia, temperado com amor e cuidado, servido quentinho como família especial merece. Não é só comida para matar fome, é um pouquinho da alegria carioca autêntica que vocês vão levar para São Paulo. Quanto custa? Perguntou o pai, já claramente interessado e envolvido na experiência que estava sendo criada. R$ 8 cada espiga, temperada no capricho com ingredientes selecionados, respondeu Marcelo sem hesitação, aumentando o preço em 60% comparado ao valor anterior, mas agora fazia sentido perfeito.
Podem parecer que é só milho comum, mas é a experiência completa que estou oferecendo. Comida deliciosa, tradição local autêntica, momento especial em família na praia mais famosa do Brasil. Vale muito mais que o preço pela memória que vocês vão criar. As crianças já estavam pedindo insistentemente para os pais. Pai, podemos comer? Parece muito gostoso. Queremos experimentar. A mãe olhou carinhosamente para o marido, que assentiu, sorrindo com aprovação. Vamos levar 4, uma para cada membro da família, disse ela, tirando a carteira da bolsa. Marcelo preparou cada espiga com cuidado especial e visível, explicando pacientemente os temperos utilizados, contando curiosidades históricas sobre Copacabana, fazendo as crianças rirem com piadas engraçadas sobre o milho que nasceu feliz porque ia fazer gente feliz na praia. Agora vem a parte mais técnica e valiosa, disse Silvio Santos, parando próximo a uma barraca vazia onde poderiam conversar sem interrupções constantes. Vou te ensinar como transformar esse método intuitivo em sistema automático que funciona consistentemente, mesmo quando você não está inspirado, cansado ou desanimado. Marcelo se acomodou confortavelmente na areia, caderninho aberto numa página nova e limpa, preparado mental e emocionalmente para absorver conhecimento que sabia ser valioso demais para desperdiçar uma única palavra sequer. Primeiro passo do sistema científico: observação estratégica antes da abordagem, começou Silvio, falando pausadamente para que Marcelo pudesse anotar cada detalhe com precisão. Você observa 3 elementos fundamentais: tipo de grupo, energia geral e contexto da visita. Família com crianças pede alegria e diversão. Casal romântico exige suavidade e delicadeza. Grupo de jovens quer descontração e humor. Turistas buscam experiência autêntica. Locais querem qualidade e eficiência. A mesma espiga de milho, 5 abordagens completamente diferentes, conforme o perfil identificado. Segundo passo: abertura com interesse genuíno pelas pessoas, nunca pelo produto, continuou Silvio, contando nos dedos para facilitar a memorização. Jamais comece falando do milho, dos temperos, do preço ou das características. Sempre comece perguntando sobre eles, de onde vieram, se estão gostando da praia, se é a primeira vez no Rio, o que trouxe eles aqui. Interesse real e carinhoso gera simpatia automática. Simpatia gera abertura emocional. Abertura gera disposição para comprar. As pessoas compram de quem gostam e confiam, não de quem precisa vender desesperadamente. Marcelo anotava freneticamente, tentando capturar cada nuance daquele método revolucionário, que parecia simples na superfície, mas carregava décadas de experiência em comunicação eficaz. Terceiro passo: identificação precisa do momento emocional que estão vivendo, disse Silvio, gesticulando expressivamente para ilustrar conceitos abstratos. Família em férias quer criar memórias especiais inesquecíveis. Casal namorando busca romantismo e cumplicidade. Turistas querem experiência autêntica local. Você conecta conscientemente seu milho com esse momento emocional específico, transforma produto comum em parte essencial da experiência especial que eles vieram buscar na praia. Quarto passo: apresentação do milho como solução emocional perfeita para aquela situação, continuou Silvio, pegando uma espiga do carrinho para demonstrar. Não fale das características técnicas frias: milho cozido, temperos variados, manteiga derretida. Fale dos benefícios emocionais calorosos, tradição carioca autêntica, momento especial inesquecível, memória gostosa que vai durar para sempre. O milho resolve exatamente a necessidade emocional que eles têm, mesmo que não soubessem conscientemente disso antes de você chegar e revelar. Quinto passo: demonstração sensorial que desperta todos os sentidos simultaneamente, disse Silvio, aproximando a espiga do nariz para sentir o aroma. Deixe eles sentirem o aroma tentador, verem as cores vibrantes e apetitosas, ouvirem o chiado gostoso da manteiga derretida.
quase provarem antes de comprar efetivamente. Venda sensorial é infinitamente mais poderosa que venda apenas verbal ou racional. O cérebro humano decide pela emoção primeiro, depois justifica com razão. Sexto passo: fechamento assuntivo com criação de urgência real e honesta. Continuou Silvio, mudando o tom para mais sério. Nunca pergunte "vocês querem comprar?" como amador. Assuma confiantemente que já decidiram e pergunte "quantas espigas vou preparar para vocês?" E crie urgência baseada na realidade concreta. Só tenho mais 10 espigas no ponto perfeito para hoje, não em mentiras baratas que ninguém acredita e que destroem credibilidade. Urgência real funciona. Urgência falsa afasta clientes inteligentes. A técnica de fechamento era sofisticada demais para o nível que Marcelo operava até então, mas fazia sentido perfeito na lógica do sistema. Sétimo passo: precificação confiante baseada em valor entregue, não em custo, disse Silvio, desenhando números na areia para visualizar. Você não justifica o preço como se fosse caro demais. Você apresenta o valor como se fosse barato demais. R$ 8 não é caro para a experiência única na praia mais famosa do mundo. R$ 10 não é caro para a memória que vai durar décadas. Cliente que reclama do preço não entendeu o valor. E isso é falha sua na apresentação, não problema dele com dinheiro. Oitavo passo: entrega de experiência superior que excede expectativas criadas. Continuou Silvio, pegando outra espiga para demonstrar o cuidado no preparo. Prepare o milho como se fosse para sua própria família querida. Tempere com carinho visível, sirva com sorriso genuíno, entregue com história interessante ou piada engraçada. Cliente tem que sentir que recebeu muito mais do que pagou. Experiência superior gera satisfação profunda. Satisfação gera retorno garantido. Retorno gera indicação espontânea. Nono passo: construção de relacionamento para vendas futuras e indicações, disse Silvio. Anote mental ou fisicamente informações relevantes dos clientes, nomes, origem, motivo da visita, preferências demonstradas. Transforme cada venda em relacionamento humano duradouro. Cliente satisfeito com o relacionamento pessoal vira fonte de vendas recorrentes e indicações valiosas que custam zero para conseguir. Décimo e último passo: segmento pós-venda que solidifica toda a experiência. Se você ver os mesmos clientes nos dias seguintes, cumprimente carinhosamente pelo nome, pergunte se gostaram do milho, ofereça novidades ou variações. Cliente que se sente lembrado e valorizado vira fã incondicional que promove seu negócio gratuitamente para círculo social inteiro. Era um nível de sofisticação em vendas que Marcelo nunca havia imaginado aplicar ao milho na praia. Levanta daí e vamos caminhar pela orla, disse Silvio Santos, sacudindo a areia das pernas e gesticulando animadamente para Marcelo o acompanhar. Agora vou te mostrar como sair da venda individual limitada e construir uma verdadeira máquina de fazer dinheiro que funciona automaticamente até enquanto você dorme tranquilo em casa. Eles caminharam pela orla movimentada de Copacabana, enquanto Silvio observava metodicamente cada detalhe do ecossistema comercial complexo. Barracas estruturadas, ambulantes diversos, fluxo constante de turistas, pontos estratégicos privilegiados. Era como assistir um mestre estrategista analisando cuidadosamente um campo de batalha empresarial. Primeira estratégia para multiplicar resultados: dominação territorial, através de excelência operacional consistente, continuou Silvio, parando em frente a uma barraca bem estruturada e organizada. Você precisa deixar de ser mais um vendedor de milho perdido na multidão e se tornar Marcelo, o rei indiscutível do milho carioca. Uniforme padronizado e limpo, logo atrativo no carrinho, embalagens personalizadas, jingle exclusivo e marcante. Marca forte e reconhecida permite cobrar preços premium e cria fidelidade emocional impossível de quebrar com concorrência desleal. A ideia de ter uma marca própria profissional
parecia distante, mas Silvio falava com tamanha convicção e experiência que soava não apenas possível, mas inevitável. Segunda estratégia, diversificação inteligente que multiplica faturamento por cliente, disse Silvio, observando atentamente outros vendedores espalhados pela praia. Depois de dominar completamente o milho, você adiciona produtos complementares estratégicos, água de coco especial gelada, espetinhos gourmet variados, sobremesas tropicais exclusivas, sucos naturais premium. Mesmo cliente que vinha gastar R$ 10 numa espiga, sai gastando R$ 30 num combo gastronômico completo. Diversificação inteligente é crescimento exponencial, sem aumentar base de clientes, multiplicando receita por pessoa atendida. Marcelo começava a visualizar mentalmente seu carrinho simples, transformado numa verdadeira lanchonete móvel sofisticada, oferecendo experiência gastronômica completa. Terceira estratégia: formação de equipe qualificada que replica fielmente seu sucesso, continuou Silvio, apontando para diferentes áreas movimentadas da praia. Quando você dominar completamente o sistema que te ensinei, treina cuidadosamente outros vendedores e os posiciona estrategicamente em pontos diferentes da cidade. Eles ficam com 60% das vendas. Você fica com 40% sem trabalhar fisicamente. 5 vendedores bem treinados geram mais resultado que você sozinho. 10 vendedores fazem você ganhar dinheiro consistentemente enquanto dorme. A perspectiva de ter uma equipe inteira trabalhando e gerando renda passiva parecia revolucionária e assustadora ao mesmo tempo. Mas como vou conseguir capital suficiente para investir em tudo isso, senhor? Perguntou Marcelo, expressando honestamente sua limitação financeira real. Silvio riu daquela gargalhada característica. Meu filho, eu comecei vendendo canetas na rua, igualzinho você com o milho. Todo grande negócio milionário começou pequeno e cresceu organicamente, reinvestindo os próprios lucros gerados. A diferença crucial é disciplina financeira rigorosa. Cada real que sobra volta integralmente para o negócio até ele ficar grande o suficiente para te sustentar com folga. Quarta estratégia: digitalização moderna que cria vendas passivas, disse Silvio, tirando o próprio celular do bolso para demonstrar. Instagram empresarial, WhatsApp Business, delivery local eficiente. Cliente que você atendeu pessoalmente na praia continua comprando regularmente pelo aplicativo. Posta fotos apetitosas dos produtos novos. Clientes comentam interessados e fazem pedidos. Entrega por motoboy na Zona Sul custa R$ 5. Você cobra 10 e ainda fica mais barato que cliente sair de casa. Canal digital são vendas 24 horas sem esforço adicional. Marcelo estava absorvendo informações numa velocidade que nem sabia ser capaz, expandindo horizontes mentais que estavam limitados há anos. Quinta estratégia: parcerias estratégicas com hotéis e pousadas da região, continuou Silvio, gesticulando em direção aos prédios residenciais e comerciais. Negocia para fornecer café da manhã especial diferenciado, milho gourmet variado, frutas tropicais frescas, sucos naturais premium. Hotéis sempre querem diferenciais únicos para impressionar hóspedes. Você oferece experiência gastronômica autêntica carioca. Contrato fixo mensal muito mais previsível que vendas na praia, dependendo do tempo e humor dos turistas. Sexta estratégia: expansão para eventos e festas privadas, disse Silvio, observando o movimento social da praia. Aniversários familiares, casamentos, confraternizações corporativas, eventos sociais diversos. Milho gourmet preparado na hora vira atração especial que todos os convidados lembram positivamente. Cobra R$ 200 por evento de 2 horas. Atende 3 eventos por fim de semana. São R$ 600 extras, sem competir diretamente com vendas na praia. A matemática era sedutora e realista. Marcelo nunca havia pensado em milho como entretenimento gastronômico para eventos sociais.
Sétima estratégia, franchising nacional, que multiplica exponencialmente, concluiu Silvio, parando para olhar diretamente nos olhos de Marcelo com seriedade. Quando você tiver sistema comprovado funcionando, equipe treinada produzindo, marca estabelecida e reconhecida, vende a metodologia completa para empreendedores de outras cidades brasileiras. Franquia de carrinho gourmet custa R$ 20.000. Você ensina tudo detalhadamente e recebe royalties mensais. 100 franqueados espalhados pelo Brasil geram renda passiva milionária sem trabalho operacional. Em quanto tempo tudo isso é realista e possível? Perguntou Marcelo, ainda processando mentalmente a magnitude impressionante do plano apresentado. Depende exclusivamente da sua dedicação diária e disciplina na execução, respondeu Silvio com naturalidade. 2 anos para implementar todas as estratégias sistematicamente. 3 anos para estar faturando R$ 200.000 mensais com a rede completa funcionando. Mas tem que seguir cada etapa religiosamente, sem pular fases por pressa, sem atalhos que geram erros bobos e custosos. Naquele momento histórico, parado na areia de Copacabana, visualizando um futuro empresarial que jamais havia sonhado ser possível, Marcelo Silva não era mais apenas um vendedor de milho desesperado, era um empreendedor em formação que acabara de receber o mapa completo e detalhado para construir um verdadeiro império a partir de simples espigas cozidas. A transformação de mentalidade estava completa, agora faltava apenas a execução meticulosa e disciplinada de cada estratégia apresentada. Agora vou te contar a lição mais importante de todas, disse Silvio Santos, sentando-se numa mureta baixa próxima ao calçadão movimentado de Copacabana. Mais valiosa que todas as estratégias empresariais, todos os sistemas de vendas, todas as técnicas operacionais que eu te ensinei durante esta tarde transformadora. Marcelo se acomodou respeitosamente ao lado, percebendo pela seriedade incomum no tom de voz que estava prestes a receber o conhecimento mais profundo e essencial de toda aquela conversa extraordinária que estava mudando sua vida. Meu filho, eu te dei hoje um plano empresarial completo para sair da pobreza limitante e construir riqueza verdadeira e duradoura, disse Silvio, olhando pensativamente para o movimento incessante da praia. Te entreguei estratégias que me levaram décadas para desenvolver e aperfeiçoar, técnicas que usei para construir um dos maiores grupos de comunicação do Brasil. Te mostrei um caminho claro e testado do carrinho de milho simples ao império empresarial sofisticado. Mas absolutamente nada disso vai funcionar se você não tiver a mentalidade correta e inabalável. Marcelo sentiu um aperto significativo no peito, pressentindo que estava prestes a ouvir algo que mudaria sua vida para sempre de forma ainda mais profunda. O maior inimigo do seu sucesso futuro não é a concorrência desleal, não é a falta de dinheiro para investir, não são as dificuldades econômicas do país, continuou Silvio com intensidade crescente. É a voz limitante na sua cabeça que vai sussurrar diariamente que isso é impossível para alguém como você. É o medo paralisante de sonhar grande demais, de acreditar que merece uma vida próspera, de assumir riscos necessários para crescer exponencialmente. Durante 6 anos consecutivos, você se convenceu mentalmente de que era apenas um vendedor de milho fadado ao fracasso perpétuo, disse Silvio, colocando a mão firmemente no ombro de Marcelo. Mas eu enxergo o potencial gigantesco de empresário milionário em você. A diferença abissal entre onde você está hoje e onde pode chegar em poucos anos não é talento natural, não é sorte circunstancial, não é berço de ouro privilegiado, é exclusivamente mentalidade. É a forma revolucionária como você enxerga a si mesmo, suas possibilidades infinitas, seu futuro brilhante. Marcelo sentia lágrimas formando involuntariamente nos olhos, emocionado com palavras que tocavam feridas antigas e profundas.
Durante anos havia se sabotado inconscientemente com pensamentos limitantes destrutivos, se convencido de que nascera para ser pequeno, de que grandes sonhos não eram para pessoas da sua origem social. Como faço para mudar essa mentalidade limitante, Senhor? Perguntou com voz embargada pela emoção. Como passo a acreditar genuinamente que posso conseguir tudo isso que o Senhor mostrou? Primeira transformação mental. Pare imediatamente de se identificar como vendedor e comece a se ver como empresário, respondeu Silvio com firmeza. Empresário é quem resolve problemas reais e cria valor genuíno para outras pessoas. Você resolve o problema da fome na praia, cria momentos especiais para famílias, oferece experiências únicas para turistas. Isso é empreendedorismo puro e legítimo, independente do tamanho atual do negócio. Tamanho não define essência, essência define potencial de crescimento. Segunda transformação. Pare de focar obsessivamente no que falta e comece a valorizar conscientemente o que tem, continuou Silvio, gesticulando expressivamente. Você tem experiência real valiosa de 6 anos na praia, conhece intimamente cada centímetro de Copacabana, entende profundamente o comportamento dos clientes, tem relacionamento estabelecido com fornecedores. Esse conhecimento prático vale ouro para qualquer pessoa que quer entrar no mercado. Você está muito mais preparado e qualificado do que imagina. Terceira transformação. Substitua medo paralisante por curiosidade energizante, disse Silvio, mudando o tom para mais animado. Ao invés de pensar automaticamente, e se der errado? Pense propositalmente, e se der certo? Ao invés de focar nos riscos potenciais, foque nas oportunidades gigantescas. Medo paralisa e gera desculpas. Curiosidade impulsiona e gera soluções criativas. Escolha sempre conscientemente a curiosidade sobre o medo. Quarta transformação. Cerque-se intencionalmente de pessoas que acreditam no seu potencial, continuou Silvio com paixão. Pare de ouvir quem diz que é loucura, que é impossível, que gente como a gente não consegue enriquecer. Procure ativamente histórias de pessoas que saíram do zero e chegaram ao topo. Consuma conteúdo que alimenta seus sonhos, não que mata suas esperanças. Ambiente mental é tão importante quanto ambiente físico para o sucesso. Quinta e última transformação. Haja corajosamente mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem garantias absolutas, concluiu Silvio com intensidade máxima. Coragem não é ausência de medo, é ação consciente apesar do medo. Você não precisa ter certeza de que vai dar certo, precisa ter certeza de que vale a pena tentar com tudo. Quem não arrisca, nunca perde, mas também nunca ganha. E vida sem grandes vitórias é vida desperdiçada e sem sentido. Marcelo estava profundamente emocionado, sentindo uma transformação interna acontecendo em tempo real. Durante anos, havia duvidado de si mesmo, mas agora compreendia que tinha dentro dele todo o potencial necessário para construir algo grandioso. Antes de eu ir embora, quero fazer um último teste prático, disse Silvio Santos, levantando-se energicamente e caminhando de volta para onde estava o carrinho de milho. Agora você vai aplicar tudo o que aprendeu numa situação real e desafiadora, sem minha ajuda direta, para eu ter certeza absoluta de que está realmente preparado para a transformação completa. Marcelo sentiu uma mistura intensa de nervosismo e excitação. Era como um exame final decisivo, depois de uma masterclass intensiva que poderia mudar sua vida para sempre. Silvio apontou estrategicamente para um grupo de 6 jovens universitários que acabara de chegar à praia, carregando coolers pesados, cadeiras coloridas e uma energia contagiante de fim de semana. Aquele grupo ali é seu desafio final, disse com seriedade. Aplique meticulosamente todo o sistema que conversamos. Observação estratégica, abordagem emocional, apresentação de valor, fechamento confiante. Quero ver se você consegue transformar aquela turma animada em clientes satisfeitos que vão lembrar da experiência para sempre e recomendar para amigos.
Marcelo observou o grupo atentamente por alguns minutos preciosos, aplicando conscientemente o primeiro passo do sistema aprendido. Eram claramente universitários, entre 20 e 25 anos, comemorando algo especial pela animação excessiva e comemorativa. 2 casais e 2 amigos solteiros, todos bem bronzeados, indicando que frequentavam a praia regularmente e não eram turistas. Cariocas locais, não visitantes. Classe média, dispostos a gastar com diversão, mas atentos a preços justos. Momento de confraternização alegre, não romântico ou familiar. Grupo de amigos comemorando alguma conquista, locais da cidade, jovens, com energia alta e positiva, murmurou Marcelo para Silvio, organizando mentalmente a estratégia. A abordagem tem que ser descontraída, divertida, focada na celebração que estão vivendo intensamente. Silvio assentiu aprovando. Exato! Análise perfeita. Agora vai lá e mostra que aprendeu de verdade tudo o que conversamos. Marcelo respirou fundo, organizou o carrinho com cuidado, ajeitou a postura corporal e caminhou na direção do grupo com confiança renovada. E aí, galera, que energia boa é essa? Disse Marcelo, aproximando-se com um sorriso genuíno e contagiante, o carrinho posicionado estrategicamente para atrair atenção visual sem ser invasivo. O grupo parou de organizar as coisas e olhou para ele com curiosidade positiva, sem a resistência típica que demonstravam com vendedores. Vocês estão comemorando alguma coisa especial, porque essa alegria está contagiando a praia inteira. A abordagem descontraída e interessada quebrou qualquer resistência inicial que pudessem ter. Acabamos de passar numa prova muito difícil da faculdade, respondeu uma das garotas, radiante de felicidade. Estudamos 3 meses intensos para essa prova e todos nós passamos. Estamos comemorando nossa sobrevivência acadêmica, completou um dos rapazes, rindo alto. Era exatamente a informação emocional que Marcelo precisava para conectar produto com sentimento de celebração. Cara, que demais! Vocês merecem uma comemoração à altura dessa conquista importante. Sabem o que combina perfeitamente com vitória na faculdade? Disse Marcelo, tirando uma espiga dourada da panela com um movimento teatral. Milho especial temperado com temperos únicos aqui de Copacabana. Tradição carioca que vem de família para família, passa de geração para geração. Quando a gente conquista algo importante, merece saborear algo especial também. É tipo um brinde gostoso para selar a vitória de vocês. A apresentação conectava produto com momento emocional de forma natural. O grupo estava visivelmente interessado, observando atentamente o milho, sentindo o aroma tentador, se deixando envolver pela apresentação sensorial cuidadosa. Nosso milho não é aquele básico que vocês encontram em qualquer lugar da cidade, continuou Marcelo, mostrando carinhosamente os temperos especiais e variados. É preparado com carinho especial, temperado com combinação secreta que desenvolvi em 6 anos aqui na praia. Não é só comida para matar fome, é experiência gastronômica autêntica que vocês vão lembrar quando contarem a história dessa aprovação para os netos. Poxa, parece delicioso mesmo, disse uma das garotas, se aproximando para sentir melhor o aroma. Quanto custa? R$ 8 cada espiga, temperada no capricho com ingredientes selecionados, respondeu Marcelo sem hesitação, mantendo a confiança na precificação. Pode parecer mais caro que o comum, mas é porque não é comum. É milho premium para momento premium de vocês. Vitória na faculdade merece ser celebrada com qualidade especial, não é mesmo? E se a gente quiser para o grupo todo? Perguntou outro rapaz com interesse crescente. Era exatamente a abertura que Marcelo esperava para aplicar a estratégia de valor agregado que havia aprendido. Aí fica ainda melhor. Para grupo de 6 pessoas comemorando vitória especial, eu faço um combo celebração. 6 espigas temperadas no capricho, mais água de coco gelada para brindar, mais um desconto especial porque vocês são estudantes batalhadores. Ao invés de R$ 54, cobro 45.
O grupo trocou olhares rápidos, claramente interessado na proposta atrativa, e fecharam o negócio imediatamente, criando uma experiência memorável que resultou em propaganda espontânea nas redes sociais. Agora eu preciso ir embora, disse Silvio Santos, olhando o relógio dourado no punho e caminhando lentamente em direção ao calçadão onde o motorista esperava pacientemente. Mas antes de me despedir, quero que você me prometa uma coisa muito importante. Eles pararam na mesma esquina onde tudo havia começado 2 horas antes. Marcelo sentia que estava prestes a acordar de um sonho bom demais para ser verdade. Mas o caderninho cheio de anotações valiosas em suas mãos provava que aquele encontro extraordinário havia sido completamente real. Meu filho, eu te dei hoje um plano empresarial que vale milhões de reais, disse Silvio, colocando ambas as mãos firmemente nos ombros de Marcelo. Te entreguei estratégias que levei décadas para desenvolver e aperfeiçoar. Te mostrei um caminho claro e testado da pobreza à prosperidade. Mas nada disso vai funcionar se você não tiver coragem de aplicar consistentemente, disciplina para persistir nas dificuldades e principalmente fé inabalável em si mesmo. O maior inimigo do seu sucesso não é externo, é interno. Marcelo sentiu um nó na garganta, emocionado com a generosidade inexplicável daquele homem. Durante 6 anos, havia se convencido de que era apenas mais um vendedor ambulante fadado ao fracasso. A conversa com Silvio mostrava possibilidades que pareciam pertencer a um mundo diferente e distante do seu. Como faço para acreditar que posso realmente conseguir isso, senhor? Perguntou, com voz embargada. Eu nunca fui empresário, nunca tive dinheiro, nunca estudei administração em faculdade. Pare com isso agora mesmo, disse Silvio, com firmeza incomum e energia renovada. Você acha que eu nasci apresentador de televisão? Que eu saí do berço sabendo vender? Meu primeiro trabalho foi como camelô na rua, vendendo canetas, igualzinho você com o milho. Eu era mais pobre que você, tinha menos instrução que você, menos oportunidades que você. A única diferença é que quando alguém me mostrou um caminho melhor, eu segui sem questionar, sem inventar desculpas, sem me sabotar com pensamentos pequenos e limitantes. Aquela revelação pessoal atingiu Marcelo como um raio esclarecedor. O homem mais bem-sucedido da comunicação brasileira havia começado vendendo canetas na rua, exatamente como ele vendia milho na praia. A distância entre eles não era intransponível. Era apenas uma questão de método correto, disciplina consistente e mentalidade adequada. Então o senhor realmente acredita que eu posso chegar nos 200 mil reais mensais que falou? Perguntou, precisando ouvir novamente aquela confirmação. Não só acredito, como tenho certeza matemática, respondeu Silvio, sorrindo com convicção total. Mas tem uma condição inegociável. Você precisa prometer para si mesmo que vai seguir esse plano exatamente como eu te expliquei. Não vai inventar atalhos perigosos. Não vai desistir na primeira dificuldade. Não vai voltar para os velhos hábitos quando as coisas ficarem temporariamente difíceis. Sucesso é 10% estratégia e 90% execução consistente. Marcelo assentiu vigorosamente, sentindo uma determinação que não experimentava há anos. Deixa eu te contar um segredo que nunca falei em televisão, disse Silvio, baixando a voz confidencialmente. Nos meus primeiros anos como empresário, eu falhei muito mais do que acertei. Perdi dinheiro, tomei calotes, tive ideias que não deram certo. Mas toda vez que caía, eu levantava com mais conhecimento. Todo erro me ensinava algo que o próximo acerto precisava. Fracasso só é fracasso definitivo se você desistir. Se você continuar tentando, vira aprendizado valioso. Marcelo guardava cada palavra como se fossem joias preciosas. Mas e se eu implementar tudo isso e mesmo assim não conseguir? Perguntou, expondo seu maior medo. Silvio riu daquela gargalhada contagiante. Impossível! Você aplicando essas estratégias corretamente, é matematicamente impossível não dar certo. Mas vou te dar uma garantia pessoal. Se em 1 ano
você seguir tudo à risca e não estiver ganhando pelo menos 15 mil reais por mês, você me procura e eu te ajudo pessoalmente a identificar onde está errando. Aquela promessa soou surreal. Silvio Santos estava oferecendo garantia pessoal para o sucesso de um vendedor ambulante desconhecido. Era o tipo de gesto que confirmava porque ele era admirado por milhões de brasileiros. Não era apenas um empresário bem-sucedido, era alguém que genuinamente se importava com o sucesso das pessoas comuns. "Como vou conseguir te encontrar, senhor?" perguntou Marcelo, ainda incrédulo. "Você não vai precisar me procurar", respondeu Silvio, já caminhando em direção ao carro. "Porque em um ano, quando você estiver faturando 50 mil reais por mês, vai entender que tinha dentro de você todo o potencial necessário. Só precisava de alguém para mostrar o caminho e principalmente para você acreditar que merece uma vida melhor." O motorista já havia ligado o carro e esperava com a porta traseira aberta. "Última coisa", disse Silvio, já com um pé dentro do Mercedes. "Quando você conseguir, e vai conseguir, não esqueça de ajudar outras pessoas, como eu te ajudei hoje. Sucesso que não é compartilhado não tem sentido. Conhecimento que não é passado adiante morre com a gente. Promete que quando chegar lá, você vai procurar outros Marcelos que precisam de uma oportunidade?" Marcelo prometeu, com lágrimas nos olhos e convicção absoluta no coração. O carro partiu devagar e Silvio acenou carinhosamente pela janela até desaparecer no trânsito intenso da Avenida Atlântica. Marcelo ficou parado na praia por 10 minutos, olhando o caderninho nas mãos, tentando processar que aquilo realmente havia acontecido. Às 2 da tarde daquele domingo de janeiro, ele não era mais o mesmo homem. Tinha nas mãos um plano detalhado para sair da pobreza, estratégias testadas pelo maior empresário da comunicação e, principalmente, nova mentalidade que o capacitava para sonhar grande e conquistar ainda maior. Naquela tarde memorável, motivado pela energia transformadora do encontro, Marcelo vendeu 17 espigas usando o novo sistema. Foi seu melhor dia em 6 anos. Mais importante que o dinheiro foi a sensação de estar no controle, de ter um método que funcionava, de cada venda ser um passo em direção ao futuro que Silvio havia mostrado ser possível. Quando chegou em casa na Rocinha, abraçou Luciana e falou com convicção: "Amor, hoje nossa vida começou a mudar para sempre." 18 meses depois daquele encontro transformador, na praia de Copacabana, Marcelo Silva era irreconhecível. Sentado no escritório da Milho Encia, sua rede de 12 lanchonetes especializadas em milho gourmet, espalhadas pela zona sul do Rio de Janeiro, ele observava o movimento dos funcionários através das câmeras de monitoramento, enquanto analisava o faturamento do mês, que havia ultrapassado 300 mil reais. A transformação havia sido gradual, mas implacável, seguindo exatamente o plano que Silvio Santos havia traçado naquela praia. O que mais impressionava não era apenas o sucesso financeiro extraordinário. Embora os 80 mil reais líquidos mensais que sobrava depois de todos os custos fossem revolucionários para quem ganhava 150 reais por dia 2 anos antes. Era a satisfação profunda de ter construído algo significativo e duradouro, de ter transformado uma ideia simples numa empresa sólida, de ter criado empregos e oportunidades para dezenas de famílias que agora dependiam do sucesso da Milho Encia para realizar seus próprios sonhos. Na manhã de 15 de janeiro de 2022, exatamente 2 anos após o encontro que mudara sua vida, Marcelo caminhava pela praia de Copacabana quando viu uma cena que despertou memórias profundas. Um rapaz magro empurrando um carrinho de milho, gritando sem energia, vendendo mal para turistas desinteressados. A abordagem era genérica, desanimada, exatamente igual à que ele próprio usava antes de conhecer Silvio Santos. Marcelo se aproximou, comprou uma espiga e descobriu que Rafael, de 26 anos, vendia há 3 anos para sustentar a mãe diabética.
Posso te dar algumas dicas que vão revolucionar suas vendas? Ofereceu Marcelo sorrindo. Durante 40 minutos, repassou exatamente os mesmos ensinamentos que havia recebido. Rafael se tornou seu sócio em menos de um ano